Maria José, por favor, leve o meu agradecimento também ao Paulo, viu? Pela lembrança, pelo convite. Deixa eu dar uma boa noite para a turma toda, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado ao Centro Bezerra de Menezes pelo convite, é uma casa que eu tenho muito carinho. Já estive lá algumas vezes nas palestras públicas como frequentador, né? Naqueles momentos em que a coisa aperta, né? A gente corre para onde a gente encontra uma acolhida mais rápida, né? E algumas vezes eu já estive lá. E hoje eu estou aqui de volta na figura de quem está conduzindo uma palestra. Mas eu não gosto de chamar de palestra. Eu gosto de chamar um bate-papo sobre espiritismo. Vamos conversar um pouquinho, trocar uma ideia, né? E eu não costumo fazer palestra, eu costumo fazer estudo. E, em geral, o que eu tento, né, por meu jeito de ser, né, é trazer mais perguntas do que respostas, né? Dentro daquela linha da filosofia espírita. Né? Vamos filosofar, né, sobre o espiritismo. Então, a minha ideia é trazer mais questionamentos, reflexões, fazer algumas provocações para que a gente aí, né, após a palestra, em momentos oportunos, a gente possa aprofundar e, enfim, refletir. Eu gosto sempre de falar sobre coisas que estão me inquietando, né, naqueles momentos. Então, esse estudo sobre o espírito do espiritismo, primeiramente, eu fui convidado para fazê-lo lá no Dom Pedro II, também online, há algum tempo já, né? E eu estou trazendo ele agora para o Centro Bezerra de Menezes, para o pessoal que está aqui com a gente, para a gente refletir um pouco justamente sobre essa ideia que uma pulguinha que está atrás da minha orelha há um certo tempo, né? Que é sobre o espírito do espiritismo, ou seja, sobre a essência da doutrina espírita. Né? É um assunto que está me ocupando há um certo tempo, que eu venho pensando, enfim, conversando com amigos, amigas, e eu gostaria de trazer e partilhar um pouco com vocês aqui, tá bom? É lógico que não tem como esgotar o tema, né? Mas vamos tentar aqui, de alguma forma, desenvolvê-lo, tá? E na medida do possível, a gente vai conversando, vou perguntando para vocês, está tudo certo, está indo bem, está conseguindo, a gente está conseguindo desenvolver, tá? Fiquem à vontade. E eu queria começar inicialmente com uma frase que me foi passada uma vez por uma amiga, que é para a gente começar já a pensar um pouquinho sobre essa questão da essência do espiritismo. Eu achei essa frase interessante, não sei se vocês concordam comigo. Diz lá: a forma como uma pessoa vê o mundo afeta o tipo de pergunta que ela faz e o que ela aceita como explicação. E eu diria mais, a forma como ela se comporta nesse mundo em que ela vive. Né? Ou seja, a forma como a gente é treinado a olhar o mundo, a forma como a gente também aprende e a gente, por iniciativa própria, busca desenvolver uma determinada visão sobre o mundo que a gente vive, né? Essa forma de ver o mundo, de olhar o mundo, ela afeta as nossas cogitações, nossas reflexões, nossos pensamentos, emoções e comportamentos. E a doutrina espírita, ela tenta trazer para a gente um determinado tipo de forma de ver o mundo, de entender e de compreender a realidade que a gente vive. Portanto, no limite, o que o Espiritismo vai fazer? Ele vai afetar, ou pelo menos se espera que afete, as nossas reflexões, os nossos pensamentos, as nossas emoções e, por consequência, os nossos comportamentos. Então, nessa ideia da gente tentar entender um pouquinho o que é a essência do Espiritismo, o que é o espírito do Espiritismo, né? a gente precisa tentar dar conta do que o Espiritismo nos apresenta dele para que a gente possa olhar o mundo de uma forma específica. Né? É claro que, já adiantando um pouquinho, né, nós vivemos no mundo, né? Nós estamos encarnados. Então, nós temos dois referenciais básicos para a gente se guiar na vida. O referencial material e o referencial espiritual. Ok? Não dá para abrir mão de um nem de outro vivendo aqui encarnado. Não dá para só, do ponto de vista espírita, não dá para só se guiar pelo ponto de vista materialista ou só pelo ponto de vista espiritual, porque você está encarnado. Então, o que é encarnado? É uma pessoa, é uma alma no corpo. Então, são dois momentos, dois lados da mesma moeda que estão tentando se articular. Então, a gente usa um referencial materialista para determinado momento ou determinada forma de se portar, mas aí entra a doutrina espírita e complementa essa postura nossa, né? Para além da matéria. É uma coisa que eu aprendi uma vez com um companheiro, colega, professor, educador, e a gente estava naquela atividade de educador e uma vez eu me encontrei numa dificuldade em relação aos alunos.
E aí, ele percebendo aquela minha dificuldade, ele disse, vem cá, deixa eu te conversar um negócio. Se você se prender apenas na perspectiva, no olhar que você tem para aquele aluno, no olhar material, físico, corporal, se você olhar para ele só pelo que está te mostrando agora, você vai ficar limitado na sua ação como professor. Né? Porque nós, como espíritas, nós olhamos além, não somente, mas além daquela realidade que isso nos apresenta. Então, a pessoa não é só aquilo que ela está me mostrando agora. Ali dentro há uma alma, há um espírito imortal que se manifesta momentaneamente daquele jeito. Isso ajuda muito a gente a entender algumas coisas. Né? Mas só para a gente introduzir a nossa reflexão, tá bom? Eu vou aprofundar um pouco mais. Às vezes eu vou apertar um pouquinho mais, tá, gente? Vocês não reparam, não. Né? Porque eu gosto de ir nas obras, eu gosto de ir lá estudar o texto mesmo para tentar extrair alguma coisa. Diz Kardec lá na Revista Espírita. Esse é um discurso que está lá. O Kardec tinha um hábito de colocar, depois ele parou, né? Na Revista Espírita, partes dos registros das atas das reuniões da Sociedade Espírita de Paris. E eu destaquei essa parte aqui, né, especificamente com relação a esse ano, que ele fala o seguinte, ele está falando sobre o espiritismo. Né? O que ele quer com isso? Ele quer apresentar, ele quer demonstrar, quer trazer a ideia da profundidade que o espiritismo tem, né, para trazer, para apontar a relevância que ele tem. Então ele diz lá Kardec, o espiritismo tem consequências de tal gravidade, toca em questões de tal alcance, dá a chave de tantos problemas, oferece-nos, enfim, tão profundo ensino filosófico que, ao lado de tudo isso, uma mesa girante é pura infantilidade. O que ele está querendo dizer? Você não pode reduzir o espiritismo a apenas o fenômeno da mesa girante, ok? Aquele foi o pontapé inicial. O que ele está querendo dizer é para as pessoas que, né, se ligarem nisso, o espiritismo é de uma profundidade inestimável, imensurável. Não dá para calcular isso de imediato. Portanto, o que ele está chamando a atenção? O espiritismo ele não é uma doutrina triste, mas ele é uma doutrina grave no sentido de que o que ele tenta alcançar, compreender, explicar, esclarecer e orientar é de uma profundidade imensa. Não é? É um profundo ensino filosófico, está dizendo Kardec. Por quê, gente? Kardec está querendo demonstrar a seriedade que é a doutrina espírita, sem ser sisuda, né? Mas séria, e a responsabilidade que isso traz para nós espíritas. Né, nós que professamos o espiritismo. Né? Kardec está chamando a atenção para a responsabilidade que é nós trabalharmos com o ensino espírita, que é o ensino dos espíritos, de uma forma responsável, cuidadosa. Né? Kardec está dizendo, olha, atenção para isso, porque o espiritismo não é superficial. Ele não fica na aparência das questões, ele se aprofunda. Né? E às vezes isso pode ser um pouco incômodo para a gente. Porque na rotina do dia a dia, no cotidiano, né, às vezes não dá para a gente se aprofundar tanto, a gente gosta de ficar um pouco aqui no raso, na superfície, para a gente conseguir dar conta de tanta coisa que tem que fazer. Mas Kardec não deixa isso passar. Em se tratando de doutrina espírita, atenção, ela é profunda, ela mergulha no âmago das coisas, pelo menos deveria. E, portanto, isso tem que retornar para a gente de alguma forma. Né? O que ele está dizendo é do compromisso da codificação com essa questão. Né? Por isso a codificação é tão importante, tão relevante, ou deveria ser, da parte de nós que assumimos essa responsabilidade de conduzi-la depois que Kardec desencarnou. Ficou para a gente, né? Não sei se vocês se deram conta disso, mas ficou na nossa mão esse negócio aí, não é? Ele foi. Está lá acompanhando o desencarnado no mundo espiritual, ok, mas aqui embaixo quem vai fazer é a gente, não é assim? Então atenção para isso. Eu continuo mais, nesse mesmo texto. Ninguém, pois, se iluda. Kardec é assim, né? O estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Outro passo que Kardec deu para a gente entender a essência do espiritismo. Ele é um estudo imenso, grande. Não dá para você estudar espiritismo só numa vida. Isso aí vai para muitas vidas, né? O próprio Kardec, né, quando começou a estudar a doutrina, a codificação, ele começou já com seus 65 anos ali e ficou mais 15 anos ainda estudando. Né? Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. O que ele está querendo dizer com isso aqui, gente? Espiritismo, ele reflete sobre as questões espiritualistas,
transcendentes, mas sem descolar-se da realidade social, da realidade material, da realidade comunitária, coletiva, humana. Humana no sentido de encarnados. É isso que significa a ordem social que ele está falando aqui. Então, não tem como fazer espiritismo, vivenciar, praticá-lo, estudá-lo, só estudando a teoria espírita ou a doutrina espírita. Isso tem que ter uma ligação, uma relação, tem que ter um contato com a ordem social. Por quê? Não basta só viver o espiritismo na cabeça, não é? Ele tem que ter consequência, aplicação, tem que promover alguma transformação na ordem social, na ordem material, na nossa vida aqui de encarnado. Tem que refletir-se nisso. De alguma forma, por alguma dinâmica, isso tem que acontecer, né? Senão não faz sentido encarnar ou reencarnar, como é o nosso caso. É todo mundo que se abre diante de nós. Ou seja, as possibilidades da doutrina espírita, da codificação, elas são inumeráveis. Ainda há muito que se explorar aí nesse campo, para nós, inclusive para nós espíritas, né? Então, a gente não pode se admirar de que tem tempo, demanda tempo estudar a doutrina espírita, né? Sobretudo, estudar e aplicá-la na vida. Porque, né, você tem que aplicar a doutrina espírita não só em questões do centro espírita, né, questões internas do movimento, mas na vida. Né? Sobretudo isso. Né? Tá tranquilo, gente? Tá tudo certo, né? Se alguma questão, vocês me falam aí, tá bom? Então, vou tentar explicar o tema. Acho que eu já falei um pouquinho. O espírito do espiritismo. O que nós vamos pesquisar? A essência. Vamos buscar o fundamento, o sentido, o âmago. Afinal de contas, qual é o coração da doutrina espírita? Não é? Porque a gente identificando qual é a sua essência, ou tentando identificá-la, qual é o âmago, qual é o sentido da doutrina espírita, nós vamos conseguir nos posicionarmos melhor aí dentro da própria doutrina e compreender qual é o nosso papel nela. Não é? E o que ela pode nos ajudar, aí um caminho inverso, no nosso próprio caminhar. Porque tem a doutrina e tem nosso desenvolvimento. Né? Então vamos lá. Eu vou começar com uma definição clássica, tá, gente? Isso aqui está no livro O que é o Espiritismo e eu já vou falar de cara. Vocês precisam, todo espírita tem que ler o livro O que é o Espiritismo e ele tem que ser um livrinho de cabeceira. Não sou eu que estou dizendo, é o Kardec que indicou, tá? Ele disse, esse livro é para iniciantes e não iniciantes. Por quê? Ele é um resumão da doutrina, mas ele é certeiro. Né? Kardec escreveu esse livro aí com precisão, né? Porque ele é muito útil. Ele oferece respostas diretas a questões muito objetivas do espiritismo. Foi para isso que ele escreveu. Então ele é útil para quem está iniciando e para quem já não é mais iniciante. Né? Ele define o espiritismo, que é muito importante. A gente precisa ter uma definição das coisas, né, gente? Para a gente se orientar e se posicionar. Né? Então diz ele lá, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Coisa séria, né? Bem como de suas relações com o mundo corporal. Atenção para essa definição de ciência, ok? Aqui eu vou tentar fugir ao máximo das coisas meio pesadas e meio técnicas, tá bom, gente? A ideia de ciência que Kardec traz é de uma formação humanista, humanitária. Então a perspectiva de ciência dele aqui não é nem tanto de uma prática científica, mas da formação de uma mentalidade científica, de um modo de pensar científico. O que isso significa? Um modo de pensar a realidade para além das aparências. Desenvolvimento de um pensamento crítico, não é? de questionamentos, de interrogação, de análise das coisas, né? De compreensão, de busca de compreensão da realidade, de uma forma ampla, ok? Mas especificamente o espiritismo tem o seu objeto, que é a natureza e a origem e o destino dos espíritos. Isso aqui já dá um trabalho danado. Você estudar a natureza dos espíritos, ou seja, o que eles são formados, né? A sua origem, como é que foram criados? Eles se criaram ou foram criados por outra coisa? E o principal, o destino dos espíritos, ou seja, né? O destino é uma coisa profunda, né? Filosófica. Né? E ainda mais, que tem a ver com aquela ideia que eu falei anteriormente, a sua relação com o mundo corporal. De novo, a ligação entre a transcendência e a materialidade, e a concretude da vida. De novo, hein? Porque você estuda o espírito, você estuda o espiritismo, e os espíritos que o formam, mas as suas relações com o mundo corporal, incluindo aí os encarnados. Então, a essência, a base, né, a matéria-prima aí são as relações que se estabelecem entre pessoas, gente como eu e você, seres humanos, a diferença é que uns estão encarnados e outros estão desencarnados, ok?
Ou seja, a relação entre transcendência e concretude da vida. Porque a gente está lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala, esses dois mundos se interpenetram, não é isso? E se auto-influenciam reciprocamente. Quem está aqui e quem está lá, e vice-versa, não é? Então não tem como a gente ter um olhar, é isso que o Espiritismo quer dizer, um olhar científico sobre a realidade é considerar essa dinâmica que existe entre duas faces da mesma moeda. Ou seja, duas partes do mesmo mundo, o mundo dos encarnados e dos desencarnados, que está em constante relação, dinâmica, criativa, diversa, não é? É efervescente essa realidade. É importante a gente pensar e ter isso em mente, tá bom? Para a gente poder ter essa percepção. Eu não estou falando de ciência, ciência da universidade, ciência de laboratório, também sim, mas não é o nosso caso aqui. Até mesmo porque Kardec tinha um propósito de que o espiritismo, de fato, se desenvolvesse um braço científico. Tá? Ele tinha essa ideia também. Mas, infelizmente, isso não se realizou na prática. Não teve como. Né? O que a gente percebe é que teve esforços individuais, né, pontuais aqui e ali, de pessoas muito dedicadas, que tentaram desenvolver um braço científico do espiritismo. Mas isso ficou pulverizado. Né? Você não tem hoje um centro de pesquisa espírita. Você não tem isso no mundo. Não existe. Infelizmente. Mas paciência, as coisas, né, estão aí se desenvolvendo. Então, aí eu trago uma outra citação que dialoga com essa ideia do pensamento científico que Kardec está querendo propor para a gente. O que seria a ciência desse nosso ponto de vista? A ciência, gente, está lá. Quem diz para nós é o Jean Damiron. Ele deu um curso de filosofia em 1836, tá? Curso de lógica. É um pensador filosófico interessante. Ele diz lá, a ciência é a... Olha isso, hein? É a conformidade da alma ao verdadeiro. Olha que interessante, ele está fugindo completamente da definição oficial de ciência, ou da definição tradicional. Ciência é a conformidade da alma, né? Ou seja, da nossa psique, da pneuma, né? Ou seja, do espírito, ao verdadeiro. Vou parar aí um pouquinho. Então, a perspectiva que se tem de uma visão científica dentro do espiritismo é nós perseguirmos a todo custo a verdade das coisas. Talvez seja por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Me parece que dialoga com essa ideia de que a alma se conformar, entrar em conformidade com o verdadeiro. E essa verdade é a verdade objetiva, a verdade que está fora de nós, a verdade do mundo, das coisas, e a verdade da nossa subjetividade, da nossa intimidade, da nossa essência, né? Do conhece-te a ti mesmo, que aí também tem uma verdade, né, gente? Lógico, verdade aqui não é verdade absoluta, não é saber absoluto, não é a resposta absoluta para tudo, porque a gente não tem condições disso. Isso é só Deus que tem. Ninguém aqui tem essa pretensão. Mas não significa que a gente já tenha a verdade absoluta das coisas, mas tem que ter a perspectiva de buscar sempre a verdade. Porque a verdade nos liberta. E atenção, às vezes a verdade vai nos incomodar, mas é importante que nós estejamos de braços dados com a verdade. Não é? A verdade na vida, no trabalho, na família, na comunidade, na religião. Buscarmos uma verdade, né? Já é um horizonte ético, inclusive, né, gente? Sejamos sinceros. Conformidade da alma ao verdadeiro pela ação da razão. Fé raciocinada. Vocês conhecem essa frase, não é? Fé raciocinada. Não tem outra. A razão, ela é uma faculdade que é da alma. Deus, ao criar o espírito, dota o espírito de uma série de faculdades. Uma delas é a razão. Porque a razão é a manifestação mais objetiva da nossa inteligência. Né? Uma forma de expressão do pensamento e da liberdade, inclusive, do espírito de pensar sobre a sua própria realidade. Então, isso é um tesouro para a gente. Usar a razão, a racionalidade. Quando a gente fala usar a razão, não é ser sisudo, mal-humorado, carrancudo, não é? Não ser aquela pessoa que é azeda e crítica em tudo, não é? Aquele criticismo enjoado, não é disso que eu estou falando. Mas é usar o bom senso e a razão, correto? E também, por isso mesmo, a conformidade ao bem. Aqui que eu queria virar a chave com vocês.
Então, a ciência, do ponto de vista espírita, ela é a conformidade da alma ao verdadeiro, pelo exercício da livre razão, mas tendo a perspectiva do bem. Então, para o Kardec, para o Espiritismo, se exercita a ciência, o pensamento científico, desde que ele tenha consequências e abrangências para proporcionar, construir o bem. A perspectiva é o bem. Isso que é interessante para nós. Então, veja bem, a gente vai exercer o nosso pensamento, nosso raciocínio, nosso estudo, tudo isso, na vida, na família, no trabalho, na escola, na religião, na doutrina, enfim. Mas dentro do que a gente está refletindo aqui, da busca da essência da doutrina, isso tem que estar alinhadíssimo, de braços dados, com duas coisas, três coisas: verdade, razão e bem. Três caminhos importantes, que tem que estar de mãos dadas para se fazer, para se viver, para se pensar espiritamente, cientificamente, a vida. Ok? Porque o Kardec ensina para a gente que não tem como viver o espiritismo, né, praticá-lo, sem que se dê o passo. Você pesquisa, você estuda, você reflete e tem consequências. Ok? Consequências éticas. E essas consequências têm que estar alinhadas a uma ética do bem, da bondade, que nós conhecemos bem no Espiritismo. Essa tem uma frase que sintetiza isso, né? Fora da caridade não há salvação. Tem um texto de Kardec que fala sobre isso. Kardec fala: não é fora da verdade não há salvação, não é fora da igreja não há salvação, não é fora da religião não há salvação. E nem é fora do Espiritismo. É fora da caridade. Por mais que se construa, né, essa ideia de racionalidade, científica, enfim, foco no bem. Ok? Vamos lá. E aí ele lembra uma coisa importante, né? Como é que a ideia do espiritismo, como é que as ideias espíritas se desenvolveram? Ele falou: o primeiro passo foi a curiosidade, né? Alguém teve que ficar curioso naquele negócio, naqueles fenômenos. Inclusive, não sei se vocês sabem, Kardec foi reticente. Kardec foi procurado várias vezes pelos amigos. O Kardec, vão lá, tem um negócio estranho acontecendo lá, tem umas mesas mexendo, tem uns negócios estranhos acontecendo. Ele falou: não mexe com isso não, eu tenho mais o que fazer. Né? O dia que alguém me provar que uma mesa pensa, aí eu vou lá estudar esse negócio. Então Kardec não foi movido inicialmente, mas depois ficou curioso. Foi lá. Então, o primeiro que desperta em nossa doutrina, em muitos aspectos, é a curiosidade. Depois você tem que dar um passo no seguinte, né, gente? Você tem que raciocinar e desenvolver um raciocínio filosófico. E depois tem que ter aplicação e consequência. Aí é que é o pulo do gato. Então, esse caminho aí que Kardec quer que a gente trilhe. Kardec não quer formar cientistas, espíritas cientistas. Né? Eu estou falando isso, gente, porque há muitos de nós no movimento temos um pouco de como é que eu vou dizer? De ranço, né, quando a gente fala de ciência espírita. Eu estou querendo trazer para vocês uma ideia diferente disso, para a gente perder esse pouquinho de ranço que tem. Porque é uma parte da doutrina importante, mas é uma outra forma de se viver a ciência. Kardec quer que a gente tenha um pensamento científico. E um pensamento científico é um pensamento que olha para a realidade e procura a essência, além da aparência. Beleza? Inclusive um olhar sobre o outro, né, gente? Que eu falei no início. Se a gente não tiver um olhar que busca a essência e fique na aparência, quando eu olho para o outro, eu olho com preconceito, com pré-julgamentos, não é isso? Uma série de ideias sobre o outro sem ter um aprofundamento sobre ele. Né? É mais ou menos aquela frase de Jesus: não julgueis para não ser julgados. O que Jesus está querendo dizer também? Cuidado, opa, não vai na aparência, não. Não vai na primeira impressão. Né? Se nós somos espíritas, cada um é uma alma numa jornada indescritível, infinita, em evolução. Por isso aquele olhar da indulgência, do respeito, né? da reciprocidade, da solidariedade, da fraternidade, da compreensão, né? Da realidade de todos nós. Um olhar aprofundado, além daquela aparência. Porque muitas vezes a primeira impressão ela pode ser um tanto chocante para nós. E às vezes a impressão não é nem na aparência, mas às vezes no jeito que a pessoa fala, no tom que ela usa, nas palavras que ela né? Na forma como ela diz, no seu comportamento que nos parece estranho, mas ali ainda assim é um ser humano, é uma pessoa, é um espírito em evolução. Né? E me parece que esse tipo de olhar para nós é útil porque ele abranda. Ele nos deixa mais abertos, mais receptivos ao outro. Porque Jesus não foi Jesus que disse, não fui eu, né?
Amar ao próximo como a ti mesmo. Olha aí. Vê se não tem a ver com esse diálogo. Você mudar o seu olhar sobre o outro, porque você o ama como a si mesmo. Né? Então, se você quer indulgência, você tenta transferir um pouquinho de indulgência. Né? Acho isso interessante. E isso, afinal de contas, é uma conversão prática do que a gente está estudando, né? Que a gente aprende na doutrina espírita. A doutrina espírita tem que ter esse retorno, né, gente? Para o mundo. A gente recebe, aprende e depois partilha, devolve para o mundo. Não é isso? Tem que ter uma via de mão dupla. Por isso que a ideia de reforma íntima ela é interessante, mas ela tem que ser olhada com cuidado. Porque senão a reforma íntima ela fica muito íntima, não é isso? A gente fica muito ensimesmado e esquece de devolver essa reforma para o mundo, partilhar, não é? Porque é o amor ao próximo. Então a gente não, ninguém é feliz sem que o outro também não caminhe ou não alcance essa felicidade. E o que os bons espíritos fazem para nós? Os bons espíritos eles não ficam bons, superiores e vão embora, não é isso? Os bons espíritos, os espíritos superiores, os espíritos puros como Jesus, eles não se tornam melhores e vão embora, não. Melhorei, agora vou embora. Tchau e benção. Não. Eles ficam melhores. O que eles querem fazer com essa melhoria? Volta para partilhar conosco, que estamos aqui embaixo, estamos bem piores. Né? Aqueles espíritos de terceira ordem, bem basicão que nós somos. Né? Pelo menos eu acho que eu sou. O que eles querem? Voltar e partilhar tudo que eles conquistaram com quem ainda não tem. Por puro amor. Isso é muito interessante. Né? Acredito eu que a própria encarnação de Jesus há 2000 anos atrás é um gesto desses, né? De alguém que conquistou a plenitude espiritual, amor incondicional, né? E volta. E não só volta espiritualmente, volta fisicamente, se propõe a encarnar, né? Para poder estar lado a lado, ladear conosco e partilhar das nossas dificuldades, dores, sofrimentos, mas também trazer para nós a sua paz, seu consolo, sua compreensão, seu amor, sua amizade, né? Que é importante. Né? Ele que fala tanto de amizade, né, Jesus? Eu acho que é bom para a gente refletir sobre isso. Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui, né? Porque vou pular algumas coisas, porque eu acho que a gente vai chover numa olhada e não vai chegar no que eu gostaria. Esse aqui é um trecho da Revista Espírita. Se vocês olharem aqui embaixo, eu sempre coloco a fonte, tá, gente? Revista Espírita, fevereiro de 1862. Então, Kardec sempre tinha o hábito de, no ano novo, né? Fazer um discurso, fazer um texto. E nesse texto ele tem uma parte importante. Olha só. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, diz Kardec. Eis o essencial. Olha isso. Kardec está dizendo que o essencial no Espiritismo é naquilo que nos pode fazer melhorar, naquilo que nos pode melhorar. Isso é o essencial. Seja no campo científico, filosófico, religioso, ético, onde for. Procura no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, que pode nos tornar pessoas melhores. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. De novo, Kardec está ligando, está relacionando a melhoria interna, interior, melhoria espiritual, com consequências materiais, coletivas, sociais, mudanças na vida encarnada. De novo o que eu disse, é uma dinâmica entre os dois mundos e tem que haver retorno, porque o nosso mundo não tem que elevar também na escala de mundos, não tem? Os mundos também evoluem, não evoluem? Portanto, o contexto em que nós vivemos também tem que evoluir, tem que se reformar, tem que se transformar. Então, se a gente se modifica, se a gente se melhora, esse melhoramento individual, ele retorna para a realidade que a gente vive, a nossa volta, o nosso coletivo, o nosso contexto. Por isso ele está dizendo, quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Então ele reconhece que há necessidade dessas reformas, mas que elas vêm por esse caminho dinâmico de melhoria real e verdadeira que retorna para a comunidade. Né? Ele sempre fazendo esse link, tá, gente? Veja, Kardec sempre tenta trazer para a gente a ideia de uma doutrina espírita não alienada, não descolada da realidade, que senão não faria sentido. Né? A gente ficaria falando de coisas abstratas no centro espírita, nos grupos espíritas, nas palestras, e ficaríamos ali naquela abstração, descolada do mundo, contemplativa, mas na verdade se vive na realidade, na prática. Né? A gente vive é do lado do outro, é na família, é no relacionamento conjugal, é no trabalho, não é? É no dia a dia, é ladeando as pessoas. Gente com gente, não é assim que funciona? E gente com gente só desse jeito. Né?
contato entre as pessoas, às vezes contatos difíceis, às vezes contatos mais agradáveis, mas é assim que se faz, né? Na dinâmica da própria encarnação. E, aliás, não tem outro jeito, né? Então, onde se sabe, a gente tem que reencarnar e tem que viver aqui junto um com o outro para dar um gás aí na nossa evolução. Não tem outra forma ainda, né? Se vocês descobriram, conta pra gente aí. E ele continua. Aqui é um outro trecho. Esse trecho aqui, Kardec está analisando uma conferência que uma pessoa faz sobre o espiritismo, né? E num determinado momento, Kardec faz um comentário. Olha, contudo, o orador falando sobre a doutrina, né, o orador fez a abstração completa da parte mais essencial do espiritismo. Kardec está analisando, olha, o rapaz aí fez uma conferência sobre o espiritismo, legal, beleza, mas ele esqueceu de falar da parte mais essencial da doutrina. Aquela, diz Kardec, que efetivamente constitui o espiritismo. Veja, é Kardec quem está dizendo, hein? A parte que efetivamente constitui o espiritismo é a parte moral. Veja bem, é o codificador que está dizendo, não é o Álvaro. Ou seja, a parte fundamental da doutrina é aquela que nos convida à reflexão e nos convida ainda mais a um comportamento diferente em função daquela reflexão que a gente fez. São chamadas consequências morais, né, que Kardec fala. Que a doutrina necessariamente tem que provocar. Se ela ainda não provoca em nós, se o estudo do espiritismo ainda não provoca em nós algum tipo de mudança na conduta, no comportamento, no jeito de ser, opa, atenção, nós precisamos rever isso aí. Algum tipo de mudança tem que mexer. Ainda que seja um desconforto interno, né, inicial, que depois vira um comportamento modificado na real. Mas tem que causar, gente. Eu não conheço ninguém, desculpa, vocês me falam se conhecer, que estude espiritismo profundamente e não se sinta mexido de alguma forma. Não é? A doutrina espírita ela tem esse caráter de mexer com a gente, de alguma maneira. Né? Mexe com a nossa consciência, com as nossas reflexões. A gente fica meio assim, meu Deus, o que eu estou fazendo agora? Como é que eu mudo? Para onde que eu vou? Que escolhas eu faço? Né? Faz isso mexer com a gente. Ela tem que fazer isso. Aliás, Jesus já era assim, né? Jesus era um grande provocador. Jesus não deixava ninguém ficar em zona de conforto, né? Jesus sempre incomodava as pessoas. Incomodava no bom sentido, nas coisas que ele falava, que ele ensinava, que ele convidava, né? Aqueles que estavam com ele até hoje, a fazer. Né? É esse incômodo, um incômodo gostoso, bom, que faz a gente avançar, caminhar, desenvolver. Né? É isso. Vamos lá. E diz Kardec, ó, o melhor meio de provar a realidade do efeito do espiritismo é fazer sua aplicação em si mesmo, é o que eu falei. Né? Você quer provar que o espiritismo é relevante? Aplica o que você aprende nele em si mesmo, está dizendo Kardec. Tem que aplicar na gente. Né? E às vezes essa aplicação, aí é que está a coisa, né, gente? Aí que às vezes é complicado, né? Porque o espiritismo nos ensina, né? E aliás é uma extensão da ética do Cristo, não é isso? A ética de Jesus. O espiritismo é uma extensão da ética de Jesus. E aí você pega na ética de Jesus e lê assim, é uma coisa bem provocadora aqui. Amar ao inimigo. Jesus pede, né? Para a gente amar o nosso inimigo. Olha que situação Jesus coloca a gente. Amar ao inimigo. Você quer a situação mais desconfortável, mais incômoda e desafiadora eticamente do que essa proposta de Jesus? Amar aos inimigos. Fazer a eles o bem que vocês querem que seja feito em si mesmos. Olha que provocador. Isso não é desafiador? Isso é profundamente desafiador. Isso racha a gente ao meio. Mas não é essa a ideia? Né? E por que Jesus vai fazer essa proposta para a gente? Por que ele faria esse tipo de desafio ético? Porque ele sabe, gente, que nós somos capazes de fazer isso. Ainda que seja em exercício, né? Passo a passo, mas ele sabe, porque Jesus faz aquilo que eu falei lá atrás, ele olha para nós e não vê a aparência, ele vê a nossa essência. Portanto, ele vê a nossa capacidade de romper com a trava ética, né, preconceituosa, que nos limita moralmente. Então ele vê que nós somos capazes de amar até o inimigo. Ok?
Né? Atenção para isso. Jesus tem essa esperança na alma humana. Por quê? Porque ele sabe do desenvolvimento que o espírito tem, da sua evolução, e que ele alcança esse nível de sentimento pelo outro. Né? Inclusive, Jesus fala isso por experiência própria, não é? Porque Jesus não nasceu perfeito, né, gente? Vocês sabem disso ou não? Deixa eu contar para vocês aqui uma fofoca. Jesus não nasceu perfeito. Jesus foi criado igual a eu, igual a você. Um espírito simples e ignorante. A diferença é que ele chegou lá antes da gente. Né? Ele cumpriu a meta de espírito puro. Então a diferença de Jesus para nós é que ele é um irmão mais amadurecido, mais experiente do que nós, mais sábio, portanto vale a pena, acho que vale a pena escutar ele, né? E foi a própria doutrina que o apresentou para nós como alguém de referência, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo. Os espíritos respondem taxativamente: vede Jesus. Ou seja, observa Jesus, olha para Jesus, estuda Jesus. Ele é a referência de vocês. Né? Isso é interessante, porque eles, antes de falar de Jesus, tem algumas respostas que são resumidas. Resumidas não. Elas são simplificadas. Né? Tem algumas edições que a resposta é só Jesus. Mas as edições mais anteriores e mais fiéis ao texto colocam lá: vede Jesus. É isso que os espíritos respondem. Ou seja, olhem para Jesus, observem Jesus. É um outro tipo de resposta, né, do que só Jesus. Né? Eles estão convidando, estão sendo afirmativos, imperativos. Vocês têm que estudar o Nazareno aí, gente. Ele é a referência, né, para nós. Estamos bem? Estão tranquilos? Estamos na reta final, né? Eu não vou atrapalhar vocês mais com mais textos aqui, não. Vamos para os finalmente. Está na Revista Espírita de 1868. Nós estamos lembrando, nós estamos buscando o quê? A essência do Espiritismo. Aí diz Kardec, nesse texto aí, ó: a caridade é a alma do Espiritismo. Vou repetir. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo, olha aí, ó, reforma íntima, e para com os seus semelhantes, ou seja, reforma para fora também. Eis porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Estão entendendo a relação entre o saber espírita e estar comungado, né? Estar de braços dados com o bem? É disso que a gente estava falando. Por isso que aquela frase famosa: fora da caridade não há salvação. Né? Kardec diz: a caridade qualquer um pode praticá-la, vivenciá-la, seja espírita ou não, seja religioso ou ateu. A caridade é um horizonte ético para qualquer pessoa, independente da cor, do gênero, da condição social, da religião, do país, da nacionalidade, da condição de encarnado ou desencarnado. Qualquer um pode vivenciar a caridade. A Kardec amarra isso, né, ao verdadeiro espírita, porque é lógico, né? É óbvio que ele não vai deixar isso passar. Vejam bem onde. Por isso que Kardec diz lá no texto que eu mostrei para vocês: o espiritismo ele é profundo. Ele não fica na superfície. Não fica. Né? O que ele tenta é apresentar uma visão de mundo, como eu falei, né, desafiadora, diferente. Há que se olhar para o mundo, para a vida, para a realidade de uma outra forma. E diz um amigo nosso aí da doutrina, né, um grande amigo, Carlos Pianta. O Carlos Pianta diz nesse sentido que muitas vezes o espiritismo é contra a cultura. Já repararam isso? Né? Às vezes o espiritismo é contra, né, a modinha que se vive por aí. Mas faz parte. E Jesus disse: eu estive no mundo, mas eu não fui do mundo. Né? Quer dizer, você vive o mundo, mas não se deixa amarrar por ele. Né? Vamos lá. Ao verdadeiro espírita, já que ele falou do verdadeiro espírita, né? Que não tem verdadeiro espírita sem caridade. Ao verdadeiro espírita jamais faltará o bem a fazer. Corações aflitos a aliviar, ainda mais nesses tempos, hein, gente, de pandemia, hein? Consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão
e também aí ele encontrará a sua verdadeira satisfação. Ele coloca a satisfação nossa na vivência espírita dentro desses parâmetros aí. Né? Aliviar corações aflitos num tempo de pandemia desesperador, de carência, de falência, não é isso? De até dos invisíveis. Não sei se você já ouviu essa expressão, os invisíveis. Dizem que a pandemia trouxe à tona muitos invisíveis. Que invisíveis são esses, Álvaro? São as pessoas que a gente não costumava olhar para elas. Não é isso? Os desvalidos, os miseráveis, os discriminados, os excluídos. Aqueles que a gente passava rotineiramente não nos olhava. Não é isso? A gente faz isso às vezes, né, gente? Vamos reconhecer. Vamos seguir minha vida aqui, tem que pegar meu ônibus. Né? Os corações aflitos a aliviar são os invisíveis também, desses aí que estão a par na sociedade. Né? Estão à margem da sociedade. É para lá que Jesus olha? Não é para esses que Jesus veio também, né? Os que estão à margem. Consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a nossa missão. Vou caminhando para os finalmente, não vou mais... Por isso a bandeira que desfraldamos, diz Kardec, bem alto é a do espiritismo. Atenção, hein? Cristão e humanitário. Ele junta as duas ideias. Então, nós que somos espíritas cristãos também devemos ser humanitários. Porque o humanitário aí é a tradução material, né, social, humana do meu ideal cristão. O espiritismo cristão e humanitário. O que é o humanitário? É o solidário, não é? É o fraterno. É o que olha o sofrimento e a dor e busca se solidarizar com isso. Não é? Muitas vezes isso é nosso, tá, gente? Eu estou falando que a gente vai até o encontro, mas às vezes é a gente que está na situação também. E a gente precisa desse gesto humanitário de alguém. É importante isso. Então, por ser humanitário, significa que o espiritismo está nessa linha do humanitário. Álvaro, dá um exemplo de humanitário, Álvaro. O exemplo dentro do direito, um exemplo, tem até gente do direito aqui, já vi a Leidiane aí. O que é o humanitário no direito? Os direitos humanos. É uma linha humanitária. Inclusive, reflexo também, né, em boa parte, do movimento cristão. A ideia do direito humano. Né? Que é uma ideia de um direito solidário. Não um direito perdulário, mas solidário. Porque reconhece o humano em cada um de nós. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Outro exemplo, Álvaro, de humanitário. Exemplo prático agora. Movimentos como a Cruz Vermelha, né? O Médicos Sem Fronteira, Anistia Internacional, né? O movimento caritário do próprio Espiritismo, a rede de caridade que o Espiritismo tem. Isso é um movimento humanitário. Né? Porque antes de qualquer julgamento, o que esse movimento humanitário faz? Ele atende o humano. Ele busca, né, o sofrimento do humano. Com um gesto de generosidade, de fraternidade. O que é a campanha da fraternidade dos nossos irmãos católicos? Um movimento humanitário. Que tenta refletir na prática a ética cristã, a filosofia cristã. Então, gente, no limite é isso. Esse é o caminho que eu queria trazer para provocar vocês hoje. Essa reflexão. Talvez ela tenha sido um pouco tortuosa até aqui, eu reconheço. Né? Porque são muitas ideias, muitas coisas que ficam borbulhando. Mas eu espero ter pelo menos plantado uma semente aqui para a gente pensar um pouco. Né? Você veja que eu saí lá da ciência e cheguei aqui no movimento humanitário. Né? Esse movimento de resgate. Porque diz muitos sábios espiritualistas dizem que a gente só encontra a nossa espiritualidade através da nossa humanidade. Olha que interessante isso. Né? Diz alguns sábios espiritualistas que a gente só se espiritualiza vivendo a nossa própria humanidade. E aí reconhecendo a nossa própria fragilidade. Mas não significa a nossa incapacidade. Tal exemplo, me lembrei que agora de Paulo, não é isso? Saulo só se espiritualiza quando ele se torna,
Paulo. Saulo só se espiritualiza quando ele se torna Paulo. Não é isso? O que ele faz? Ele era Saulo, todo potentado, superior, desce ao fundo da sua humanidade, né? Da sua mais profunda fragilidade, precariedade, e é lá que ele descobre a sua maior espiritualidade. E o que ele faz? Ele retorna e partilha isso para o outro. Esse é o exemplo de Paulo. Que, aliás, é a raiz, né, da definição de caridade entre nós, vem dele também, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um grande exemplo que eu lembrei aqui agora. Tá bom? Um abraço para vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu sei que eu falo demais, mas eu queria só partilhar, né, muito simplesmente, de maneira muito simples, essas ideias com vocês, tá bom? Fica com Deus e um abraço a todos.